O mundo não está em rápida expansão. Ao contrário, está crescendo muito devagar, inclusive por causa dos juros americanos e por causa da crise do petróleo. Então, o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Venezuela, a Polônia, não conseguem mais pagar juros. Tem que pedir empréstimos para pagar juros. A regra bancária é a seguinte: um empréstimo que não consiga pagar os juros durante um determinado período de tempo, precisa ser levado a prejuízo. Ou seja, não pode ser considerado parte do ativo do banco. Ele não vai receber mais. O ativo do banco, vamos reproduzir aqui, balanço de um banco qualquer, Banco Comercial A. Ele tem no passivo depósitos, capital próprio. E no ativo, ele tem empréstimos. O empréstimo que não paga juros em todos os períodos em que esse juros está sendo devido, precisa ser levado a prejuízo. Esse empréstimo não é um ativo rentável, não vai ser pago. Se isto aqui vai a prejuízo, é preciso ver se o banco tem capital próprio para cobrir esse prejuízo. Se ele não tem capital próprio, quem vai tomar o calote são os depositantes. Vamos supor que isso aqui é 80, isto é 20, isso aqui é a dívida do Brasil, 100. Se o Brasil não paga juros, o Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguai, a regra bancária, olha, isso aqui não existe mais. Esse ativo você não tem. Se você não tem 100, você tem que dizer para os depositantes, olha, dos 80 que você depositou aqui, eu só tenho 20 para te dar. Os outros 60, o Brasil não pagou. E o banco quebraria. Não pode quebrar o banco. Se não pode quebrar, criou-se os comitês negociadores da dívida, mudaram-se as regras bancárias. E esse processo de renegociação da dívida, que começou em 82, acabou para o Brasil, o último país a renegociar as dívidas, em 1994. 12 anos depois, aliás, acho que é começo de 94. 12 anos depois em que ele havia sido criado, a crise da dívida. São os 10 ou 20 anos de estagnação da economia brasileira. Então, nós começamos, na aula de hoje, a estudar hoje o mundo em que nós estamos, o pensamento econômico do tempo em que estamos vivendo. E o começo que eu descrevi com certo detalhe é Reagan e Thatcher. E esse é o período que começa, vamos dizer, nos anos 80, é o período de 32 anos agora de renascimento do pensamento clássico, do pensamento neoliberal. Não quero falar liberal para não confundir com os americanos, com a palavra americana. Neoliberal, onde o mercado é a melhor forma de organizar a economia, onde a inflação é o inimigo a ser combatido a qualquer preço. Tá certo? Se a inflação e desemprego é assim, o argumento que eu apresentei na aula passada, isso aqui é aparente, é temporário. Se você olhar no longo prazo, os trabalhadores aprendem que a inflação está mudando, logo pedem reajuste de salários e a curva de Phillips é, de fato, uma vertical. Aqui é a taxa natural de desemprego, que, como natural ficou uma palavra um pouco forte, um pouco inadequada, um pouco antiga, ela foi substituída pela palavra, pelo índice, pelo nome NAIRU, em inglês. NAIRU é Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Quer dizer, a taxa de desemprego
que não acelera a taxa de inflação. Mas é a velha, a característica permanente do pensamento conservador. Existe algo natural. A nossa propensão a comerciar, a fazer trocas, a nossa propensão a ser ambiciosos, a querer mais de tudo, a nossa na teoria microeconômica, a nossa insaciedade, a procura pela felicidade de cada um, dane-se os demais, tudo isso é considerado natural. E o desemprego também é natural. Eu falei na primeira aula e repito, o pecado original é parte da nossa natureza. Esse é o pensamento conservador, que se reflete na economia. Tá? Não adianta pensar em reformar o mundo, torná-lo um mundo melhor, porque esse é o mundo que nós temos. Né? É nesse período também que, em 1980 para cá, que há um grande movimento de desregulamentação do setor financeiro. Essa desregulamentação tem várias facetas. A primeira é a maior mobilidade financeira entre os países, ou seja, a maior facilidade para trocar dólar por franco, franco por libras, libras por liras, liras por ienes e assim por diante. Um artigo que vocês devem ler, que se chama Fear of Finance, o medo das finanças. É um artigo, é um survey, uma resenha feita pela revista Economist, acho que em 1992, 20 anos atrás, mas muito claro, como são todos os surveys da revista Economist, e que mostra o tamanho, o crescimento e o tamanho das trocas entre moedas, ou seja, das transações que passam de uma moeda para outra. Sabe, trocar dólar por euro, euro por real, mostra isso em 92. A única coisa que está desatualizada nesse artigo são os valores, mas isso não tem importância, porque você vendo os valores nesse survey, você já fica assustadíssimo. E multiplica os valores que estão lá, provavelmente por 100 para chegar a valores de hoje. Né? As transações que cruzam fronteiras, né, de dólar para outra moeda, são imensas. Isso é uma característica que fica mais evidente a partir dos anos 80. Nos períodos keynesiano, a movimentação de dinheiro entre países era, muitas vezes, dificultada. Não era vista como uma coisa boa para o funcionamento, para o crescimento das economias. Então, esse é um item. O artigo do Economist pergunta o que aconteceu? Por que cresceram tantas as transações financeiras internacionais? Será que foi uma forma de evitar a regulamentação? Lembra, eu expliquei para vocês que o mercado de euro-dólar, que começa na segunda metade dos anos 60, 65 para frente, o que é? Nada mais é que um mercado que transaciona com dólares no território europeu. Transacionando com dólares no mercado europeu, ele não está sujeito às leis europeias, porque as leis europeias falam sobre transações em francos, em liras. Ele está fazendo transações em dólar. E não está sujeito à legislação americana, porque ainda que seja dólar, o negócio está sendo feito na Europa, onde a legislação americana não é eficaz, não tem valor. Entenderam? O artigo Fear of Finance pergunta, é isso que causou a globalização financeira ou seria, ao contrário, o crescimento do comércio internacional, que cresce muito rápido nos anos da teoria keynesiana e continua crescendo depois. O Economist é uma revista da melhor qualidade, conservadora, como todos nós economists que somos, né? Diz, não, é o crescimento do comércio.
mas essa é uma pergunta cuja resposta não pode ser dada com essa clareza. Pode ser o crescimento do comércio e pode ser a regulamentação. Talvez a melhor resposta é cresceu por causa das duas razões. É nesse mundo que nós começamos, onde vamos dar expectativas racionais, que as taxas de câmbio já são flutuantes. O regime do padrão ouro, que acabou em 1933, em 1945 foi reorganizado, já expliquei isso para vocês, é importante. A bibliografia O Dólar, um livrinho que eu escrevi para a Publifolha. A partir de 1945, o Banco Central americano, que tem uma grande reserva de ouro, estabelece a seguinte regra: eu compro e vendo ouro a 35 dólares por onça. Portanto, o dólar tem um lastro de ouro. E as outras moedas se baseiam no valor do dólar. E as taxas de câmbio são fixas. Já expliquei isso. Em 1971, déficit público na economia americana, déficit no balanço de pagamentos, o presidente Nixon abandona esta regra. Ele fala, não trocaremos mais ouro, não compraremos e venderemos mais dólar por ouro. Ou seja, o dólar passa a ter uma taxa flutuante. E todos os países do mundo acabam tendo que trabalhar com taxas cambiais flutuantes. É uma outra face, é outro lado dessa globalização financeira. E há modificações significativas na forma de organização do sistema financeiro. Os traços mais importantes dessa regulamentação do sistema financeiro anteriores eram os seguintes. Primeiro, há uma separação entre banco comercial e banco de investimento. Banco comercial está encarregado de operar o sistema de pagamentos. É o Itaú, o Bradesco, com os ATMs, com pagamentos rápidos, com acesso pela internet. Ele facilita as transações. Portanto, ele recebe depósitos à vista apenas e faz aplicações desses depósitos em empréstimos de até 1 ano. Não pode emprestar mais longo. Por que não? Porque o passivo, o dinheiro que ele obteve para fazer esses empréstimos, é um dinheiro à vista. Entendem isso, não? O banco comercial, vamos pôr aqui um gráfico de tempo assim. Tempo de vencimentos, né? Ele recebe no passivo, vou colocar ativo, passivo. Ele recebe com recursos, depósitos à vista, cujo vencimento é imediato. Ele não pode aplicar, por aqui 1 ano, aqui 5 anos, ele não pode fazer aplicações com esse dinheiro à vista por 5 anos. É um risco muito grande. Então, na regulamentação anterior, ele podia emprestar, depende do país, acho que no Brasil até 1 ano. Mais que 1 ano não podia emprestar. Bancos de investimento recebem depósitos a prazo, que rendem juros, e fazem o que quiser com esse dinheiro, sob risco do banco e do depositante do depósito de poupança. Essa separação vai perdendo importância. Nos anos anteriores, acho que nos anos entre 90 e 2000, nos Estados Unidos, acaba. Você pode ser banco de investimento e banco comercial. Por quê? Porque o mercado funciona bem. Para que colocar essas regulamentações? Principalmente no mercado de dinheiro, que é líquido, que é invisível, transportável, divisível, anônimo, impessoal. É muito difícil fazer regulamentações. Então, você está criando apenas barreiras que aumentam o lucro dos bancos. Abram mão dessas barreiras e deixem o mercado trabalhar com liberdade. O banco de investimento pode ser banco comercial.
pode ser o mesmo banco. Os depósitos à vista não podiam render juros. Agora podem, porque depósitos à vista, depósitos da poupança acabam sendo... os bancos acabam conseguindo pagar juros sobre os depósitos à vista. O sistema bancário era considerado um serviço de utilidade pública. E os estudos sobre o sistema bancário diziam que a concorrência no sistema bancário era prejudicial, levava à instabilidade. Portanto, o número de bancos tem que ser fixo. Isso é o discurso anterior a 1980. Existe uma barreira à entrada. Para você abrir um banco, você precisa pedir autorização ao Banco Central, e o Banco Central fala, não vou deixar abrir porque eu tenho só 100 bancos. E esse é o número de bancos que eu quero ter. Essas barreiras começam a ser derrubadas, em parte pelo próprio desenvolvimento do mercado financeiro, mas são louvadas por alguns economistas que afirmam que se for dada liberdade ao mercado financeiro, acontecerão três coisas positivas. Haverá inovações financeiras, essa é a palavra que o sistema financeiro usa para se defender. Haverá inovações financeiras que conseguirão financiamento para mais investimentos. Segundo, haverá liberdade para as taxas de juros. As taxas de juros, no período keynesiano, eram, em muitos países, no Brasil inclusive, limitadas. No Brasil, 12% ao ano, depois 12% mais correção monetária. Em outros países do mundo também. Não. O argumento dos economistas defendendo a liberalização do mercado financeiro é um argumento tipicamente clássico. Liberando as taxas de juros, haverá um aumento, adivinha de quê? Poupança! Esse é um pedaço fundamental da teoria clássica. Vai aumentar a poupança e o investimento. Acusam as regulamentações do mercado financeiro de repressão financeira. E citam como exemplo os países do sudeste da Ásia, que estavam envolvidos com a captação de recursos para investimentos no mundo inteiro. Singapura é sempre um grande exemplo. Vocês não viveram Singapura. O Brasil deveria invadir 3 países. Pelo menos os economistas deveriam invadir 3 países. Primeiro, Austrália e Nova Zelândia. Por quê? Porque quando se discutia se o Brasil devia se industrializar ou não, vinha sempre o exemplo. A Austrália e a Nova Zelândia são países ricos e agrícolas. Então, nós devemos ser ricos e agrícolas como a Austrália e Nova Zelândia. O exemplo não frutificou, porque fizemos a substituição de importações dos anos 30 até os anos 90, e o Brasil teve uma indústria complexa, diversificada e exportadora, que agora enfrenta as dificuldades do dólar sobrevalorizado. Mas a culpa era da Austrália e da Nova Zelândia, que eram sempre trazidos em artigos e em aulas como exemplo de países agrícolas que conseguiam crescer. A discussão na época era: o Brasil é um país essencialmente agrícola ou não? Discussão que está presente hoje de novo. Depois eles foram os países que iniciaram a utilização do regime de metas de inflação. E, novamente, agora ninguém bate no dedo no nariz dos economistas brasileiros. Mas eu fui governo na época da dívida externa. Qualquer estrangeiro que passasse por aqui queria bater no meu nariz, que tem que cortar o déficit, tem que fazer isso, tem que liberalizar o câmbio e tem que usar o regime de metas de inflação. Então, houve uma modificação, ao invés de se controlar, e a culpa é novamente da Austrália e da Nova Zelândia. E eu esqueci, o terceiro país que cresceu espetacularmente era um pântano
centro de tráfico de drogas paupérrimo, Singapura. Um dirigente, um líder político autoritário transformou a ilha num jardim, num paraíso de investimentos no mundo inteiro, um paraíso financeiro, não em termos de impostos, mas um centro financeiro mundial, e cresceu rapidamente com a liberdade de mercado, privatização, etc. Só que Singapura é do tamanho de Niterói, então não serve como exemplo. E tem um governo extremamente autoritário. Lá, se você jogar um chiclete no chão, você vai em cana, né? Extremamente autoritário. Fumar, nem pensar. Mas eram exemplos de sucesso trazidos para o caso brasileiro, que na época era um país em crise. Por isso que a minha sugestão de invadir Singapura, Nova Zelândia e Austrália. Esse é o mundo que se inicia em 1980, regime de metas de inflação, taxa de câmbio flexível e liberalização financeira. O Brasil tinha 400 bancos comerciais, pouquíssimos bancos de investimento, no golpe de 64. Com a redução da taxa de inflação que ocorreu e que nós vamos estudar entre 64 e 73, houve crises bancárias, o número de bancos passou de 400 para 100. Então, entramos no governo 74, o governo civil entra com 100, 120 bancos no Brasil. E não havia bancos estrangeiros no Brasil. A regra era, para abrir um banco, se um banco estrangeiro quer abrir um banco aqui, ele tem que permitir que um banco brasileiro monte um banco lá. Era de reciprocidade. Para abrir um banco americano no Brasil, tinha que abrir um banco brasileiro no exterior. Era extremamente difícil ter bancos estrangeiros no Brasil e bancos brasileiros no exterior. As exceções é o Citibank, que está aqui há 150 anos, 100 anos, não sei. O Lloyds, que não está mais. O Deutsche Bank, que está há 100 anos, etc. Mas eram poucos bancos. Em 1990, estou contando historinhas sobre a desregulamentação financeira. Em 1990, o Banco Mundial, defendendo essas ideias de repressão, de fim da repressão financeira, propõe ao Banco Central Brasileiro a seguinte operação: nós emprestaremos 300 milhões de dólares para vocês, brasileiros, Banco Central, se vocês permitirem a abertura de bancos múltiplos. Bancos múltiplos são bancos pequenos que operam como banco de investimento e banco comercial. E o número de bancos brasileiros passou de 100 para 400 novamente. Foi o impacto, e hoje é 100 de novo. Foi o impacto desse movimento de liberalização financeira no mercado financeiro brasileiro. Finalmente, no caso brasileiro, como parte desse movimento de regulamentação, ficou muito fácil um banco estrangeiro abrir filial aqui, basta um decreto assinado pelo presidente, é uma atividade de rotina. Para um brasileiro abrir um banco novo, não há barreira de entrada, há uma barreira de capital. Ele precisa ter um capital mínimo muito grande para que possa ter um banco. Mas o sistema bancário já não é um serviço de utilidade pública, acho que não, mas não é um setor mais com barreiras à entrada. As barreiras que existem são barreiras prudenciais. Na área de política monetária, a mudança é radical. Com a expansão da liquidez no mundo inteiro, com o crescimento da globalização financeira, com o crescimento e a inter-relação entre os diversos mercados financeiros, deixou de fazer sentido controlar a base monetária. O grande debate entre monetaristas e neoclássicos, se controla a base, não controla a base, perde sentido. A base não é mais relevante. Os economistas de Chicago agora não falam mais em M1. M1 é a definição de papel moeda de dinheiro que eu dei na aula, que é a definição convencional.
papel moeda em poder do público mais depósitos à vista. Passa a existir M1, M2, M3, M4, M5, M6. O ativo mais líquido da economia pode ser definido com papel moeda, poder do público, mais depósitos à vista, mas e os depósitos de poupança de curto prazo não são líquidos? São líquidos. Então tem M2, papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, mais depósitos de poupança. Mas e os títulos públicos de curto prazo não são líquidos? São líquidos. Então, eu já não sei onde eu estou, no M4. Papel, moeda em poder do público, mais depósitos à vista, mais depósitos de poupança, mais títulos públicos, M4. Mas há outros títulos que também são muito líquidos, M5. E esses daqui, a M6. Então, trata-se de controlar o quê? A proposta do Friedman, como vocês devem saber, se não devem saber, eu vou falar agora e a partir de eu ter falado, vocês têm que saber, tá certo? É que a regra ótima de política monetária é que a quantidade de meios de pagamento tem que crescer seguindo a seguinte fórmula. Vou colocar aqui a regra de política monetária. Vamos escrever aqui, antes de 80. Friedman. Nada morre a economia, ainda há defensores dessa regra. Se M é igual a KPY, que é a teoria quantitativa da moeda, vamos supor que vamos tirar taxas de crescimento aqui. M dot sobre M é igual a K dot sobre K mais P dot sobre P mais Y dot sobre Y. Dot é bolinha em inglês, né? Então, M bolinha sobre M é igual a K bolinha sobre K, P bolinha sobre P mais Y bolinha sobre B. Para chegar a isso, vocês tirem o logaritmo dessa expressão, derivem com relação ao tempo, e o resultado é que a taxa de crescimento da oferta de meios de pagamento tem que ser igual à taxa de crescimento da velocidade do K, o inverso da velocidade de renda de circulação da moeda, mais a taxa de crescimento dos preços, mais a taxa de crescimento do produto. Certo? Suponha que este é zero, que este aqui, o ideal, seja 2% ao ano. Então, a taxa de crescimento da oferta de meios de pagamento tem que ser taxa de inflação pretendida mais taxa de crescimento do produto pretendido. O Banco Central, por Friedman, tem que seguir esta regra. Quando se discute o Brasil, a independência do Banco Central no Brasil, o Pastor escrevia: eu sou contra a independência. O Banco Central não pode ser independente. Ele tem que seguir uma regra rígida, que é essa regra aqui. Os burocratas não têm que se meter com a economia. Sigam esta regra. A base, portanto, se o multiplicador da base for constante, tem que crescer pela taxa pretendida de inflação mais a taxa de crescimento do produto. Não é para ficar fazendo política monetária ativa, não. Esse é o pensamento dos monetaristas. Que a partir dos anos 80, a partir da globalização financeira, da desregulamentação do mercado financeiro, perde o sentido. A pergunta que os neoclássicos remanescentes falam é: o que tem que crescer 3% ou 5% ao ano? É o M0? O M1? É o M2? É o M3? É o M4? É o M5? Qual é o M que você está falando? O que é dinheiro nesse mundo onde os depósitos de poupança são tão líquidos quanto os depósitos à vista? E a regra se muda. A regra agora é controlar a taxa de juros básica, que no Brasil se chama Selic.